Bom dia, amigos! Hoje vamos começar aqui nossa palestra sobre lucro no campo, como potencializar os lucros da produção rural. Hoje então essa palestra vai ser voltada aí ao homem do campo e a todos aqueles parceiros que atuam com o agronegócio no Brasil, seja grão, seja gado, seja cana de açúcar e tudo mais. Então vamos lá. Para começar, você sabia que um produtor de soja que teve 10 milhões de faturamento em 2010 poderia ter tido faturamento de 13,9 milhões se tivesse utilizado ferramentas simples da BMF? E o melhor, tudo isso sem riscos. Tudo isso sem riscos não. Tudo isso com garantias. Então, 10 milhões para 13 milhões e 900 mil são 39% a mais de lucro. Isso aqui são já descontados, já debitados todos os custos operacionais. E isso garantindo o preço. Como? Vocês podem me perguntar, é o que a gente vai descobrir hoje durante essa nossa pequena palestra aqui. Então vamos lá. Proteção contra a queda de preços. A gente tem algumas maneiras. Uma delas é fixar preço diretamente com os armazéns. É o chamado mercado a termo. Outra é o hedge com contratos futuros. Hedge ativo com contratos futuros, nós vamos diferenciar um de outro. A diferença entre eles é que o hedge ativo nós utilizamos ferramentas matemáticas para potencializar os pontos de entrada e de saída, garantindo melhores resultados a todos os integrantes do mercado. E o outro é o mercado de opções, call e put, que a gente vai falar no finalzinho aqui, que quem sabe é uma das melhores opções a maioria dos nossos produtores. Então vamos lá. Produtor, livre-se da maior praga da sua lavoura, a queda dos preços. Hedge, a segurança do produtor rural. Hedge, proteção, seguro. O que é hedge? Hedge em inglês são umas espécies de cercas pequenas que os produtores norte-americanos eles utilizam para cercar suas lavouras e tudo mais. Ela significa, é uma espécie de cerca, então, é uma proteção. É um seguro que o homem do campo e todos os agentes do mercado agrícola podem utilizar, podem se valer para terem melhores resultados. Então, o hedge visa proteger os produtores e compradores de variações no preço das commodities. Exemplos de utilidade do hedge. Produtor de soja. Ele planta em novembro sem saber que valor estará a soja no momento da colheita em março. Ele fixa o preço, garantindo o pagamento dos custos e ainda garantindo bons lucros. Ele exclui os elementos sorte e azar dos riscos já inerentes à lavoura. Um exportador de carnes. Ele faz contratos para entregar nos Estados Unidos seu produto daqui a 6 meses, em dólares. Então ele faz contratos em dólares, ele fixa o preço do dólar daqui a 6 meses, calculando seus custos e garantindo bons lucros. Ele pode fixar o dólar, como a gente colocou aqui, e ele pode fixar o preço do boi gordo também. Ele exclui os elementos sorte e azar dos riscos já inerentes de sua atividade. Uma esmagadora de soja, para a gente ter mais um exemplo, ela precisa receber soja em março para esmagar e vender óleo para os consumidores. Ela fixa o preço, garantindo que com a produção poderá vender a preço competitivo no mercado. Ela exclui os elementos sorte e azar dos riscos já inerentes de sua atividade. Então, o hedge serve tanto para os produtores como para também as empresas beneficiadoras dos produtos agropecuários. Mas e aí? Como fazer o hedge? Como isso se torna interessante para nós produtores, para nós beneficiadores do produto? Como fazer? Como a gente já disse, o mercado a termo é um mercado normalmente utilizado pelos produtores agrícolas, quando ele fixa o preço com os armazéns e garante assim que vai receber determinado produto. A gente não vai falar aqui de mercado a termo porque é um mercado usual que todo mundo sabe como funciona. Na verdade, quando a gente trata de opções, nós vamos entrar um pouquinho no mercado a termo também para vocês verem como a gente pode utilizar as ferramentas da BMF em conjunto com o mercado a termo e ter resultados espetaculares. Contratos futuros, que são os contratos futuros negociados em bolsa de valores, mais especificamente aqui a gente vai falar dos contratos negociados na BMF, que é o objetivo desse nosso estudo, e o mercado de opções, que é o mercado de opções também ligados à BMF, que são opções de compra e de venda, são as calls e as puts, que nós vamos entrar
nesse assunto já já. Não vamos falar do mercado a termo, vamos falar de contratos futuros, mercado de opções. Indo adiante, contratos futuros são instrumentos financeiros cujo preço deriva do preço de uma commodity ou de outro instrumento financeiro. Então vamos lá. É um instrumento financeiro, vamos lembrar, instrumento financeiro como uma carta de crédito, como uma CPR, como uma nota promissória. Então é um instrumento financeiro cujo preço deriva, ou seja, ele deriva e é sempre correlacionado a esse, ao preço de uma commodity. Então é um instrumento financeiro cujo preço deriva do preço da soja, do preço do milho, do preço do café, ou de outro instrumento, do dólar, do ouro, de alguma outra coisa. Contratos são sempre padronizados. Ele tem características, quantidade do produto, local de entrega do produto, vencimento e unidade de cotação. Então as características: soja, granel, tipo exportação com conteúdo de base tal, tudo. Qualquer coisa diferente disso daqui não é soja da BMF, não é soja, não é uma commodity. Quantidade do produto: 450 sacas de 60 quilos. Local de entrega do produto: Porto de Paranaguá. Hoje não existe mais a entrega física do produto, ou se existe é muito pouco, é ínfimo, né? Existe a liquidação financeira. E o Porto de Paranaguá é onde se fixa o preço do produto. Então a gente diz local de entrega, mas lá que é fixado o preço. Então quanto mais longe estiver do Porto de Paranaguá, maior vai ser o preço em razão do frete, da armazenagem e tudo mais, para chegar até próximo do porto. Ok? Vencimento: nono dia útil anterior ao primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento. Que frase bonita, né? O cara leva uma semana para ele distinguir isso tudo. Fica ali em torno, março, aproximadamente pelo dia 20, 21 de março, abril, 20, 21 de abril, entendeu? Sempre 9 dias antes do mês vencer. Isso que quer dizer isso daí. Unidade de cotação: dólares americanos, tá? Então o soja em dólar, o milho em reais, o café em dólares, o boi gordo em reais e assim vai. Agora vamos aprender como é que a gente utiliza o mercado da BMF em contrapartida com o mercado físico regional. Então o preço físico em novembro de 2011 está em 24 dólares. Isso aqui é um preço aproximado da região de Diamantino, Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, tá? E o preço do contrato para maio de 2012, 30 dólares na BMF, contrato SFIK12, essa é a sigla dele. A estimativa de produção desse produtor, ou quanto ele quer fazer o hedge, 45 mil sacas. Então, na BMF, 100 contratos de 450 sacas, igual a 45 mil sacas também. Se o preço continuar, 1.080 dólares. Esse vai ser o nosso objetivo, ok? Nós temos que fixar a mente aqui em 1.080 dólares. Então, nosso produtor vende 100 contratos futuros na BMF a 1.350.000 dólares. Ele abre uma posição nesse valor. O preço físico cai para 19 dólares. Que tristeza. E o preço do contrato da soja cai para 25 dólares. Também cai relativamente a mesma coisa na BMF. Ele vende a safra por 19 dólares e recebe os 855 mil dólares. Na BMF, ele vai recomprar, ele vai comprar 100 contratos de soja, o mesmo que ele vendeu, por 25 dólares. E ele vai pagar 1.125.000 dólares. Ou seja, ele liquida a posição em aberta. Ele tinha vendido 100, quando ele comprou 100, o que acontece? Liquidou. Ele está com zero de novo, ok? Resultado: no mercado físico, os preços caíram para 19 dólares, portanto ele vendeu 45 mil sacas por 855 mil, foi o que a gente viu aqui. Na BMF ele vendeu 100 contratos por 1.350.000 e os recomprou por 1.125.000. Ele teve um lucro de 225 mil dólares. Portanto, 855 mil dólares mais 225 mil dólares igual a 1.085.000 dólares.
esse valor não é exatamente igual a esse aqui? Esses 24 dólares por saca não são exatamente esses 24 dólares por saca que ele tinha aqui? Exatamente. Portanto, independente da queda, ele recebeu 24 dólares por saca. E os 6 dólares de diferença representam custos médios da diferença de base do produto, da base Paranaguá para a base que a gente está lidando aqui aproximadamente de Diamantino, de Campo Novo, de Nova Mutum e tudo mais. Né? Então, são custos de transporte, armazenagem, oferta e demanda local e etc. Né? Então, é assim que se utiliza a venda física e o mercado da BMF. Muitas pessoas sempre se perguntam, pô, mas lá está 30 dólares, então eu vou ganhar 30 dólares por saca? Não, não. Na BMF a gente não ganha o valor que está lá. Na verdade, se ganha a diferença entre a variação. Se ganha ou se perde. Então vamos para frente. Vamos explicar um pouquinho rapidinho o que significa esses 6 dólares aqui. Por que existe isso aqui. E para isso,